Olá, no programa O Produtor Quer Saber de hoje, nós vamos falar sobre logística, com destaque para as ferrovias. Quem vai ajudar a gente nesta missão é Bernardo Figueiredo, que é consultor de logística. Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui com você. Bernardo, você que já atuou bastante nessa área, fala um pouquinho da experiência, primeiro, da sua experiência nesta área, principalmente com destaque para ferrovias. Olha, nós temos um problema sério na área ferroviária, que é o grande problema na logística nossa, é que o país com distâncias que nós temos que percorrer para movimentar cargas para consumo, para exportação, nós precisamos sair um pouco dessa coisa da rodovia. E para sair da rodovia, nós precisamos de ter ferrovias. E nós temos uma malha que foi construída, a malha ferroviária brasileira, 90% dela foi construída no final do século XIX, começo do século XX. Era outra economia, era outra dinâmica da sociedade. Então ela é defasada em relação à economia mais moderna, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é a rede ferroviária que eu precisaria ter no país, considerando a economia moderna, a dinâmica moderna da economia, da sociedade, para que eu atenda a movimentação de cargas e de pessoas também. Quanto desse histórico, nós aos poucos foram parando as ferrovias ao longo das décadas, depois houve uma retomada, né? Houve essas duas movimentações, eu estou falando isso já em décadas, né? Como eu sou testemunho ocular da história, né? Nos anos 70, quando teve o problema do choque do petróleo, que o barril de petróleo saiu de $1 para $10, e isso gerou uma comoção, porque precisaria buscar novas alternativas de energia, transportes e tal. Eu trabalhava no GEIPOT nessa época, que era uma empresa de planejamento de transportes, e o foco principal de trabalho nessa época era como é que a gente substitui a matriz de transporte brasileira para economizar petróleo, para a questão da energia. E fizemos grandes projetos de construção de novas ferrovias. Hoje a Ferronorte é um projeto que naquela época foi concebido, a Norte-Sul. Então, assim, você tinha uma ideia, se construiu uma ideia. Mas aí o país entrou em recessão e a gente acostumou com o preço do petróleo. E como eu precisava de muito dinheiro, porque você não faz ferrovia sem recurso público, assim, não existe experiência no mundo em que a iniciativa privada fez a ferrovia por conta própria, e o governo, a economia parou de crescer, entrou numa recessão, se esqueceu o plano e a gente continuou transportando tudo no caminhão, né? Quando foi em 1996, a rede ferroviária, que era dona de toda a malha ferroviária, ela estava entrando em colapso. A cada 10 anos, a rede ferroviária precisava de uma injeção de 7 bilhões, de 2 bilhões de dólares, né? Para se reequilibrar, porque ela tinha prejuízo. Ela dava, na época, o prejuízo era de $1 milhão por dia, 300 milhões de dólares por ano. Então, se resolveu fazer a concessão para a iniciativa privada. Só que o foco, quando se fez esse movimento, o foco do governo na época era ficar livre da ferrovia. Não era assim, vou fazer a concessão para mobilizado ali para construir uma nova malha ferroviária. Não, eu vou fazer a concessão para ficar livre desse abacaxi, que me dá um prejuízo de 300 milhões de dólares. E o governo conseguiu, na época, construir um modelo em que ele não só ficou livre dos 300 milhões de dólares, como ele conseguiu gerar uma arrecadação de 300 milhões de dólares. Qual é a mágica? É uma concessão de 30 anos sem nenhuma obrigação de investir. E com um monopólio extremamente defendido para os concessionários. Então, assim, na época, a rede ferroviária tinha claramente custos muito inchados com pessoal, com
assim, um pouco de descontrole e tal. Então, assim, era muito óbvio que a possibilidade de se reduzir drasticamente os custos da rede ferroviária. E se você não tinha obrigação de investir, você tinha um negócio na mão que você tinha 30 anos para fazer ele dar certo. E aí a concessão da ferrovia na época foi um sucesso e isso gerou uma deformação, que é como você não tinha obrigação de investir, as concessionárias, naturalmente, selecionaram os corredores que era mais viável, que tinha mais carga, que tinha mais lógica econômica, e exploraram só eles e largaram o resto da malha. Falaram assim, ó, eu vou operar onde me dá lucro. Pagavam para o governo o arrendamento e isso ficou até agora. Na época, ninguém reclamou, porque assim, o frete rodoviário era relativamente barato, o Brasil tinha uma concentração relativamente grande na curta distância, era São Paulo, Paraná, né? Assim, não tinha essa interiorização que tem hoje, e ninguém pensava em ferrovia, então isso passou. Quando o Brasil acordou que precisava de ferrovia, você tinha a malha toda concedida no modelo que não tinha mecanismos para resolver o problema. Então, assim, hoje a gente precisa reconstruir a malha. Nós temos a malha hoje, a existente, toda concedida. Nós temos que fazer novas concessões, porque com a interiorização da economia no país, eu preciso levar a ferrovia para o interior. E eu tenho que fazer novas concessões, fazer uma parceria com a iniciativa privada. O grande avanço que teve recente foi a construção da Norte-Sul, que saiu, ela foi lançada pelo Sarney em 86. Em 2006 ela tinha 200 quilômetros construídos, mas de lá para cá foram construídos mais de 2.000 quilômetros. Então, a gente hoje tem uma ferrovia que falta, acho que menos de 10% aí da parte sul, que vai ligar uma ferrovia que liga São Paulo ao Maranhão, né? Já pronta, concluída. Um trecho dela já foi concedido, agora tem que fazer a concessão do novo trecho. Você acompanha muito o sucateamento nessa área aí? Quer dizer, se perdeu muito pela demora em realmente voltar a investir nesse setor? Se perdeu, porque hoje nós temos 2/3 da malha, que dá 20.000 quilômetros de ferrovia, abandonada. E aí o abandono gera o prejuízo do abandono, né? Assim, se ocupa com outras coisas. Você tem trecho que não tem mais trilho, que não tem mais dormente, que a faixa de domínio está invadida, né? Então você tem uma situação grave de uma malha que precisava de ser modernizada, porque é uma malha construída no século XIX. Certo. Então ela precisa ter um investimento para modernização. E aumentar a velocidade. E está abandonada. Então, nós temos um impasse que tem que ser resolvido agora. E até a questão da padronização no Brasil, né? Com todas essas empresas atuando, existe também essa questão de bitola e tudo mais? Tem essa preocupação? Nós temos, assim, as ferrovias mais modernas, elas foram construídas em bitola de 1,60 m. Com exceção da Vitória Minas, que é da Vale do Rio Doce, que faz o transporte de minério de Minas para Vitória, que ela é uma ferrovia de 1 metro e é uma ferrovia moderna. Mas a malha mais antiga é toda de 1 metro. Então você tem uma questão de diferenças de bitola, que impede uma integração dos corredores modernos com as ferrovias antigas. Mas como as ferrovias de 1 metro, com raríssimas exceções, estão também abandonadas, o plano que foi lançado em 2012 previa, nesse esforço de modernização dessa ferrovia antiga, trazê-la para a mesma bitola das ferrovias modernas, né? Então, eu acho que é mais ou menos o que tem que fazer. Alguns corredores de bitola estreita, que já são eficientes e que têm um nicho de mercado já específico, eles podem continuar, mas fazem, por exemplo, a Vitória Minas faz o transporte de minério, é uma esteira rolante. Então, ela também não tem grande função na integração de uma rede, né? De prazo. Então, Bernardo Figueiredo, consultor de logística, nós vamos fazer um breve intervalo e logo depois nós retornamos com o Produtor Quer Saber.